Olá, seguidores. Vamos aqui para a terceira e última parte do Barganhas Vaciladas desse domingo. E nessa terceira parte, vou focar aqui apenas em fundos indexados ao CDI. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Então, aqui vai ser um vídeo um pouco diferente, tá? Já que fundo CDI nem é tanto, não dá para a gente esperar tanta valorização assim, né? Então, vou comentar aqui bons fundos que devem entregar um bom carrego. Tem alguns casos que pode até entregar um pouco de ganho de capital também. Então, vou começar aqui dando uma olhada na situação de VGIR 11. Então, ver aqui como é que está a situação dele após aquele problema com a Elbor. Então, para minha surpresa, o fundo ele não caiu depois da Datacon. Ele conseguiu aqui se segurar, né, aqui na DataX. Até me surpreendi bastante com isso, tá? Pensei que o fundo ele ia dar uma derretida aqui na sexta-feira. Entanto, ele saiu aqui da faixa dos 9,76, 9,75, 9,76 antes do problema ser revelado e caiu 3% para agora na faixa de 9,44. E assim como o mercado ignorou o problema, os gestores também ignoraram essa questão eh, da Elbor, pois o relatório gerencial saiu aqui na sexta-feira, 11 de julho, e comentaram nada a respeito sobre a Elbor, né? Até o único comentário aqui que eles seguiram comprando mais CRIs com indexação na empresa, que são operações em junho ainda, né? Então, não foram aquisições após a descoberta desse escândalo que aconteceu com a Elbor. Então, aqui eles seguem fazendo aquisições, talvez aqui até tenha aumentado a posição nessa incorporadora, ultrapassando aqui a faixa dos 20%. E que tudo bem que a gente sabe ainda pouco sobre o caso, né? Mas pelo menos podiam dar detalhes aqui sobre a exposição deles, a tamanho da exposição, se os ativos são performados ou não, qual que seria o risco. Enfim, caso você queira entender melhor o que está acontecendo aqui com a empresa, dê uma olhada aqui nessa matéria do site Metro Quadrado. Um acionista ressentido, o influenciador motivado, os dois contra a Elbor. Que foi uma matéria excelente que explica muito bem o que aconteceu com a empresa. No caso, foi um investidor, ele é um auditor da Receita Federal, então uma pessoa entendida aqui nessas questões contábeis, né? E pelo que a matéria explica, ele teve acesso, utilizou de acessos restritos do cargo dele para obter algumas informações. Então, é um caso aqui, é uma denúncia que eu diria que qualificada, né? Obviamente a Elbor, ela negou tudo, mas vamos ver. Acho que pode ter caroço aqui nesse angu, tá? Então, tomem cuidados. Então, concluindo, em vez de 11, eu vou observar por fora, tá? Antes a gente até não tinha opções de fundo CDI, acaba que a gente ficava ficando à margem aqui desse fundo da Valora. Agora está começando a aparecer outros fundos, né? A gente tem outras opções, então a gente não precisa se submeter a esse tipo de coisa. Então aqui, lá dos fundamentos, vou colocar o fundo como fundo ruim, vou colocar aqui meio termo, tá? Um fundo aqui ruim, mas com preço intermediário. Ok, agora vou citar um fundo CDI que deve estar fora fora do radar da maioria de vocês. O caso é BINC11, o FIINFRA do Bradesco. Esse daqui é um FIINFRA com bem a cara de fundo de fundo de bancão, tá? Pode ser bem bundão, sabe? Com uma taxa minúscula, uma spread de risco minúsculo. No entanto, como a gente está em um momento aqui de CDI muito elevado, qualquer coisinha aqui com CDI vai pagar uma barbaridade, né? Como eu disse, aqui uma taxa de CDI mais 1,23%.
Então por aqui você já tem uma noção de como é que é o fundo, né? Aqueles bem high grade mesmo. É, então aqui uma carteira super tranquila aqui, tem uma concentração, mas são ativos de alta qualidade, né? Ativos de rating bem elevado. A taxa de administração de 0,90% é uma taxa elevada, acaba comendo quase todo o prêmio de risco aqui do fundo. No entanto, como a Selic tá elevada e a gente está lidando aqui com um fundo que está sendo negociado com desconto, acaba que a gente tem uma boa remuneração. Aqui está indicando 10% de desconto sobre o valor patrimonial. Um desconto que é difícil a gente encontrar em fundo CDI, né? Então aqui o fundo está pagando por volta de 1,15 por cota. No momento atual, acho que não deve pagar menos que isso. Os próximos meses vamos ter mais dias úteis, né? Acho que já tem vários meses que de agora em diante 120 dias úteis, tudo 21, 22 ou 23 dias úteis. Então, a expectativa é de um resultado ainda superior a esse 1,14, 1,15 que eles estão pagando. Então, sendo conservador aqui, pegando 1,15 por cota, indo por 92,07, é que 1,25% ao mês, aqui para um fundo bem high grade. Se tiver aqui um 1,20 por cota, que é algo que eu acho que a gente não pode descartar, a gente estaria falando de um dividend yield de 1,30% ao mês. Então, aqui, BINC11, acredito que está um fundo bom e barato, sabe? Seguro e barato. E com relação a ganho de capital, é, pode até ter um pouco caso o, o rendimento suba, mas esse daqui não seria o foco, né? O foco em BNC11 seria mais se proteger contra o IPCA baixo, a gente vai ter nos próximos meses e que seja para carrego mesmo, mas não descarto um pouco de valorização do fundo. Ok, comentando agora sobre Canuck 11. Ah, então, o fundo ele anunciou a emissão e o mercado nem sentiu, né? O preço de subscrição, o preço da emissão, nas minhas contas está dando 103,08, já contando os custos. E com o fundo aqui nessa faixa dos R$ 105, acho que nem compensa uma arbitragem, tá? Pelo menos não nessa primeira série, que a gente está com um custo de 1,80%, mas aí talvez na segunda fase, na segunda série, que é aquela pelo sistema do Itaú, tem que ver qual que vai ser a taxa se a taxa de distribuição que eles vão colocar. Se for uma taxa inferior, dá até para pensar numa arbitragem. Acho que o preço da emissão em si, eles pegaram aqui um VP no final de junho de 1,26 por cota. Então, se 1,26 vocês colocarem um preço baixo, dá até para pensar uma arbitragem aqui no fundo, né? E, e aqui é o seguinte, não acho que cabe aqui uma arbitragem, porque o fundo vai pagar muito aqui nesse mês de julho, acaba que nem compensaria essa dor de cabeça. E aqui eu, como venho falando com vocês, Canuck 11 vai surpreender positivamente aqui nos rendimentos. Aqui minha expectativa é de entre 1,40 a 1,50 por cota. Não me surpreenderia se a gente observasse aqui um rendimento na casa do 1,50. Já com valorização, aqui não dá para esperar muita coisa, né? Já com uma possível desvalorização. Olha, até o momento a emissão não deu sinal de dar impacto, né? Mas não dá para descartar, apesar de que a possibilidade que da Datacom, não acredito que ele fique abaixo dos R$ 105, não. Então aqui é um fundo que eu vou colocar como bom, mas vou colocar ele como sendo barato não, né? Já tá com um pouco tá com bastante ágio.
Falando agora sobre CDI 11, o FINFA indexado ao CDI da Esparta. Então, o fundo ele está aproveitando muito bem o momento atual das debêntures incentivadas. O momento, bom momento, eu quero dizer o seguinte. Aqui, conforme a gente vocês estão vendo aqui nesse gráfico, que está no relatório de hoje em 11, o spread das debêntures CDI, eles estão caindo, e com isso as debêntures indexadas CDI, elas estão se valorizando, né? E como nos FINFAs a gente tem uma contabilidade bem diferente, onde as pessoas podem distribuir a valorização das debêntures. E é isso que CDI11 está tirando proveito e fazendo esses rendimentos tão elevados, né? 1,31 por cota, 1,40 por cota. Considerando a taxa média do fundo, ele não teria condições de pagar isso em 40, né? Então, parte aqui desse valor está relacionado com essa queda dos spreads e, consequentemente, valorização dos debêntures. Mas aí tem que tomar cuidado, né? Quando o spread começar a aumentar. Algo que deve acontecer quando a Selic começar a cair, que vai perder aqui parte do bônus eh, da isenção das debêntures ativadas. Então, CDI 11, acredito que vai conseguir pagando aqui um rendimento muito bom, sabe? Que um excelente carrego com relação à valorização e desvalorização. Aqui eu não acredito que a gente vai ver a cota do fundo cair, tá? Para mim tá mais fácil o fundo subir do que cair. Deixa eu ver aqui acho que não sei se CDI 11 chegou um tempo aqui que estava com um otimismo muito elevado, chegou aqui a bater R$ 115, né? Não sei se vai voltar a acontecer, mas também é uma possibilidade, tá? O fundo aqui está numa tendência de alta ainda e ele está no valor patrimonial. Então, a gente está vendo aqui Canuc, KNCR11 com ágio, então não dá para descartar uma valorização aqui do fundo. Ok, agora aqui vou dar uma olhada na condição atual de KNCR11. Então, o fundo ele caiu um pouco, né? Caiu um pouco aqui eh, nos últimos dias, deu uma queda, saiu aqui da faixa dos 106, quase 106 e veio aqui para a casa do perto de R$ 103. E então, aqui nessa faixa 106, praticamente todo o spread CDI ele vai embora, né? Então, eu acho que nem compensa tanto aqui nessa faixa de preço. Mas o mercado não fica olhando tanto para essas coisas, né? O mercado não vai aqui na cota diária do fundo e verificar esse tipo de coisa. Aqui, ó, R$ 106, ele está aqui entregando um spread negativo frente ao CDI. A R$ 106 paga CDI menos 0,08. Entanto, o mercado está pouco se lixando com isso. Ele só quer saber aqui do rendimento elevado no fundo seguro, aqui no fundo seguro. Eles vão e compram, né? Então, pode até ser que a gente observe aqui uma valorização no fundo até o final do mês, com a proximidade da data com. E além disso, além dessa possibilidade aqui de uma recuperação, de ganhar aqui uns R$ 2 por cota em valorização, ainda por cima teria um bom rendimento, né? Já que em julho são 23 dias úteis. Então, a minha expectativa aqui pelos fundos CDI, ela está muito elevada, tá? Aqui no caso, em junho pagou 1,20 por cota, já para julho, minha expectativa é bem mais elevada. E como aqui a gente não tem emissão para segurar a cotação, pode ser que ele suba bastante, tá? E com KNHY11 e Canuc11 em emissão, acho que diminui bastante a possibilidade de uma emissão aqui em KNCR11. Então aqui para mim, KNCR11 é um fundo que está bom e barato. Então foi isso, galera. Espero ter curtido. Peço seu like, se inscreva aqui no canal. Lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.